é o movimento estudantil, do que deve se fazer para que haja esse movimento na universidade. Por exemplo, se eu não vejo nenhum apoio de nenhum movimento estudantil aqui, as intervenções artísticas, a produção artística na cidade de artistas universitários, eu não vejo nenhum reforço, nenhum apoio às coisas que estão sendo produzidas por estudantes, às pesquisas que estão sendo produzidas. Eu não vejo, isso não está acontecendo. E eu vejo muitas reuniões para decidir coisas de maneira meio arbitrária, como fazer, por exemplo, uma palestra na FA a respeito de policiamento no campus. Essa palestra, por exemplo, feita de uma maneira totalmente surpresa, na qual as pessoas não puderam escolher, os próprios alunos não puderam escolher quem iria falar, não teve nada público, nenhuma audiência pública, assim, e quando tem, é algo, se tiver, é algo sempre desorganizado, é algo sempre que não é parcial, é falsamente imparcial. Então essa é a minha opinião sobre o funcionamento do movimento estudantil. Não está funcionando, algo deve ser feito, e a minha proposta seria que os próprios alunos se movimentassem para conseguir as coisas através de outros órgãos, através de outros caminhos, talvez nunca tomados. Eu imagino que o movimento estudantil seja quando vários alunos se reúnem em prol de uma causa, tipo, o que eles acham é eles lutarem por isso. Para mim isso seria um movimento estudantil. O movimento estudantil, para mim, é representado pelo DCE, mas acima de tudo é a representação dos estudantes sem nenhuma filiação partidária, mostrando os anseios e desejos dos alunos, independentemente dos anseios políticos. E eu não sei o que falar sobre o movimento estudantil, porque conheço muito pouco e não tenho opinião formada sobre isso. Na verdade, eu penso que esses movimentos são todos apoiados ou no sindicalismo ou em partidos políticos. Por isso eu acho que eles não são tão legítimos e, na verdade, eu penso que eles são um fracasso. E o movimento estudantil tem os seus prós e os seus contras, e eu acho que a parte das conquistas que a gente vem conseguindo para o campus de cá e para os outros campos também é muito importante, mas tem hora que às vezes ele chega a ser uma bagunça por não ter muita organização, mas é muito válido, sim. Para mim, o movimento estudantil aqui é válido, pois pelos nossos inúmeros problemas de estrutura, física, de profissionais, o movimento tem ajudado a gente ter algumas conquistas, como, por exemplo, a nossa vinda para cá foi graças ao movimento estudantil. Bom, falar do movimento estudantil para mim, uma coisa que apareceu de paraquedas na minha vida. A questão do campus Ceilândia e todas essas coisas da universidade e tal, esse mundo da universidade, entrou na minha vida assim que eu nem pude esperar. O movimento estudantil, para mim, é uma forma dos estudantes se manifestarem, irem contra o que é imposto para a gente de uma forma autoritária, e a gente não quer simplesmente ser mandado de um lado para o outro, que nem capacho. A gente está querendo mudar esse sistema aí. Então o movimento estudantil, para mim, é uma forma dos estudantes se manifestarem e terem autonomia dentro da universidade. O movimento estudantil, toda a luta, organização e tudo que a gente faz para correr atrás, entender o direito do estudante, né? Na universidade, na sala de aula, e tudo que nos diz respeito a direito e dever aqui dentro. Tudo isso faz parte em tudo que envolve o estudante, tanto para os alunos em geral, professor, as secretarias acadêmicas, as direções. O movimento estudantil hoje, ao meu ver, principalmente aqui na UNB, aqui na FCE, acho que anda meio quieto, anda meio para baixo, anda meio frio, porque a gente tem um problema muito sério aqui que é do nosso campus, né? Não só esse, mas
de inúmeros problemas com nossos professores aqui, falta de professor. E que as pessoas aqui entram e não têm essa consciência de que se tem um problema, a gente tem que correr atrás e fazer alguma coisa para resolver, para melhorar. Cobrar de quem pode mudar a nossa situação, né? Então a maioria das vezes as pessoas entram aqui já acomodadas. E quando isso acontece, a acomodação, é mais fácil o povo ser manipulado, né? Por qualquer um que chega e diz qualquer coisa e pode ser manipulado. Agora, para o que importa mesmo, que é correr atrás dos nossos objetivos, fica mais difícil. Porque para a gente correr atrás mesmo, a gente tem que fazer alguns sacrifícios, né? Como... Eu acho que o principal deles é a comunicação com todas as pessoas, né? Algumas pessoas têm dificuldade de se comunicar umas com as outras e fazer isso de uma maneira efetiva, né? Uma maneira em que eu consiga passar para uma pessoa o meu ponto de vista, um ideal, sei lá. E não tornar aquilo como verdadeiro, mas fazer a pessoa... verdadeiro não, verdade absoluta, mas fazer a pessoa pensar, né? E eu acho que nisso a gente tem um pouco de problema, um pouco de problema também em encontrar as pessoas para se reunir, a disponibilidade, né, no geral. É muito difícil aqui. E eu acho que sem isso, sem muitas pessoas, sem ideias, mas não só massa, porque massa, quantidade não quer dizer nada, mas tem que ter qualidade, né? Tem que ser muitas pessoas e com ideias, com senso crítico, cada um fale uma coisa, dê sua contribuição para o que for melhor pra gente. E sem isso não se constrói um movimento. Pode ter muitas pessoas e tudo mais, agora, se não tiver o compromisso e a responsabilidade de entender que isso aqui é o futuro, né? Isso aqui é para nós mesmos. Não dá para terminar qualquer coisa relacionada ao movimento estudantil. Acho que na UNB em geral tá assim, né? Principalmente no campus Darcy Ribeiro, e eu acredito que hoje tenha com a nova direção do diretório central dos estudantes. Acho que vai ser um pouco diferente, não sei ainda se vai ser melhor ou pior, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Eu sei que a gestão anterior não era o ideal, não era... Até a gente tentava construir algumas coisas juntos, mas você só querer dar assistência e ajudar quando em momento de política, de fazer festa, em que você precisa das pessoas, aí não dá certo, né? Tem que ser contínuo. A ajuda, a comunicação tem que ser contínua. Acho que isso é o principal ponto no movimento estudantil. Principalmente quando a gente fala de uma universidade que tem vários campi, né? Que para o movimento estudantil funcionar não pode ter um movimento daqui, um de lá do Darcy, um do Gama. Tem que ter um só unificado da universidade que lute pelas causas ideais, né? Afinal, somos todos alunos, queremos só uma coisa, que é estudar, se formar com qualidade, né? Pesquisar e obter muito conhecimento, né? Só que... E também temos a mesma direção, as mesmas pessoas que... Como é que eu vou dizer? São responsáveis, né? Por esse nosso caminho das pedras, né? Que a gente consegue aqui na universidade. O movimento estudantil, para mim, ele só pode ser válido quando em causas importantes, não aleatório e quando bem estruturado, não só para baderna. O estudantil para mim é como se fosse nada, porque ele realmente não me afeta nada na minha vida. Até que deveria, por ser a faculdade de Ceilândia, mas não afeta nada, só causa ruá. Para mim, o movimento estudantil é muito importante, porque é um jeito da gente conseguir nossos direitos sobre a universidade, sobre várias coisas. Para mim, o movimento estudantil é o movimento que procura promover ações para o bem comum dos estudantes, sendo que busca lutar pelo direito
que os estudantes deveriam ter, mas não estão conseguindo obter. Estudantil, para mim, ele é um movimento muito importante, né, para o desenvolvimento assim, da faculdade, porque os estudantes eles são um ponto importante, muito importante, né, para a faculdade. Tipo, até mesmo pra gente, assim, eu sei por mim, porque eu vim do Campus Ceilândia, então a gente teve que lutar muito, né, para conseguir sair do NPJ, do Núcleo de Práticas Jurídicas, para vir para a escola, para a gente conseguir um campus, a gente começar a ir para lá, ter práticas, ter aulas, então a gente teve que lutar muito, então assim, eu só sei que a gente só conseguiu isso tudo porque a gente se uniu, a gente como um movimento, como um grupo, todo mundo conseguindo uma coisa única, tipo uma coisa coletiva, para a gente conseguir ir para frente do curso, porque aqui é desse jeito, tipo, faculdade federal a gente só consegue assim, lutando. E é isso. Para mim, o movimento estudantil é você lutar por uma causa comum aos estudantes, não filiar partido, porque você não precisa mascarar resultados. Você tem que realmente agir no que é interesse da maioria. E a segurança, então, o movimento estudantil vai lutar por segurança de fato. Então, assim, eu acho muito importante os líderes terem ciência disso e saber que o que está em jogo são estudantes que precisam de melhoria no estudo, no ensino. Nós precisamos de projetos e de pessoas ousadas para liderar as causas que sei lá, dificultam a vida do estudante brasileiro, né? E para mim, o movimento estudantil é a luta dos alunos por busca de melhorias. Para mim, o movimento estudantil não é esse movimento que se afilia a partidos, pois para mim, no movimento estudantil, temos que tentar beneficiar os alunos, a gente não tem que procurar partidos, pois quando se une a partidos, deixa de ser movimento estudantil, se torna uma causa em prol do partido A, partido B, mas às vezes deixa de lado o que nós alunos queremos. Por exemplo, tem muitos alunos de movimento estudantil que são contra investimento privado na UNB, mas porém, para mim que sou um aluno de engenharia, eu sei que o investimento privado na UNB é de suma importância. Então, eu acho que o movimento estudantil é isso, uma luta dos alunos em prol daquilo que vai beneficiar os alunos, e não uma filiação a partidos ou coisas do tipo. Bom, o movimento estudantil é importante para nós promover a união, visto que os jovens hoje estão muito desapegados. Galera, vamos interagir, vamos apoiar mais as nossas causas. Enfim, é o meu pensamento. E para mim o movimento estudantil é quando todos os alunos se juntam para, tipo, ter um movimento, né? Uma coisa junta assim. Eu acho que o movimento estudantil é onde os alunos se reúnem para discutir melhorias para a universidade.